Microbiologia é o ramo da ciência que estuda os micro-organismos, ou seja, os seres vivos minúsculos que só podem ser vistos pelos humanos por meio do microscópio. O termo microbiologia vem do grego micos, que significa pequeno, e bio e logos, estudo da vida. Dessa forma, essa é a área da biologia que pesquisa todos os aspectos dos micro-organismos, como o modo de vida, fisiologia, metabolismo, além das relações com o meio ambiente e demais espécies. Nesta aula, vamos entender melhor dois desses tipos de micro-organismos. Entenderemos o que são vírus e, em seguida, o que são as bactérias. Boa aula! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre microbiologia. Vamos dar destaque para os vírus e as bactérias. Vamos iniciar com os vírus. A gente tem visto bastante sobre os vírus. Estamos em uma pandemia onde o nosso vilão é um vírus. Mas todo mundo já conhece, porque quem nunca pegou uma gripe ou um resfriado? Vamos começar. O que são os vírus? Os vírus são micro-organismos, ou seja, não podemos ver a olho nu, precisamos de um microscópio. Eles também não são seres vivos, isso mesmo, porque eles não conseguem fazer reprodução sozinhos, eles precisam de um hospedeiro. Eles precisam de um hospedeiro para realizar essa reprodução no organismo desse hospedeiro. Ele vai entrar em contato com a célula desse hospedeiro e vai fazer sua reprodução. Essa informação vai ser copiada e ele vai se multiplicar no corpo desse hospedeiro. Bem, a estrutura do vírus. O vírus, ele é um micro-organismo simples e ele se encontra em qualquer ambiente. Bem, ele é formado por um capsídeo, que é exteriormente dele, ele é formado por um capsídeo. Esse capsídeo é formado por proteína e dentro desse capsídeo tem o material genético. Ele pode ser RNA ou DNA. Mas como esse vírus é transmitido? Bem, ele é transmitido pelos vetores. E quais são os vetores? O vírus pode ser transmitido pelo ar, ele pode ser transmitido pela água, ele pode ser transmitido através dos alimentos de um objeto e ele também pode ser transmitido pelo mosquito. É o caso que temos o caso do Aedes aegypti. Ele é o vetor da dengue, né? Da dengue e outras doenças. Bem, as vacinas. O vírus, ele tem como método, solução para a gente não adquiri-los, porque os medicamentos para vírus, eles são para aliviar os sintomas daquela doença. Não existe um medicamento para a cura de uma infecção viral. Então, essa é a função das vacinas. A gente vai fazer com que o nosso sistema imunológico crie uma lembrança para que quando a gente entrar em contato com esse vírus, o nosso sistema não seja atacado. Bem, quais são as doenças? Temos a gripe, é um vírus, resfriado, sarampo, cachumba, febre amarela, entre outras. Temos também agora que está bem alto o coronavírus, mas está sendo formulado uma vacina. Essa vacina ainda não foi desenvolvida. Bem, vamos agora falar sobre as bactérias. Bem, o que são bactérias? As bactérias são seres vivos, por quê?
porque elas realizam nutrição, elas têm relação com o ambiente e elas se reproduzem. Elas são unicelulares, ou seja, elas possuem apenas uma única célula, e essa célula ela é procarionte, ou seja, ela não possui núcleo. Bem, as bactérias vivem em qualquer habitat, pode ser dentro de um vulcão ou até mesmo no fundo do oceano existem bactérias. Vamos falar agora também sobre como são transmitidas as bactérias. Elas são transmitidas através da água, do ar, tosse, espirro, contato com alimento e objetos. Bem, a forma de tratamento das doenças causadas pela bactéria é através do antibiótico. Porém, os antibióticos são aliados desde que você tenha um acompanhamento médico. Não se pode tomar antibiótico por conta própria, porque ao invés de você tratar, você vai estar fazendo com que a bactéria crie resistência. Então, sempre tomar antibiótico só com prescrição médica. Bem, e o que as bactérias fazem? Bem, as bactérias as patogênicas são responsáveis por algumas doenças. Temos as otites, a cárie é um tipo de bactéria. Porém, tem as bactérias boazinhas, elas estão no nosso corpo, elas estão no nosso organismo, que são as que ficam no nosso intestino, elas são nossas aliadas. Tem também as bactérias responsáveis pela fermentação, elas fazem no processo da produção de iogurte, de queijo, são através das bactérias. Aqui temos uma estrutura de uma célula procarionte. Essa célula procarionte ela possui um flagelo, que vai ajudar na movimentação, possui uma membrana plasmática, parede celular, possui ribossomo, nucleoide, que vai possuir DNA ou RNA, possui citoplasma, Bem, existem vários tipos de bactérias. Temos do tipo cocos, bacilos e espirilo. Bem, os cocos são em formato de bolinhas. Tem o diplococo, streptococo, tétrade, estafilococo e sarcina. Os cocos são responsáveis por uma grande variedade de doenças, como a meningite, a pneumonia, também endocardite infecciosa. Bem, também temos os bacilos. São bactérias em formato de bastão. Tem o streptobacilo, o flagelado e o endosporo. Eles podem ou não possuir flagelos. Exemplos temos as bactérias causadoras de difteria e de febre tifoide. As bactérias espiraladas. Elas geralmente são divididas em dois grupos, espirilos e espiroquetas. As espiroquetas, a mais comum é o causador da sífilis. Elas podem ter formato de vírgula, que é o caso do vibrião. E elas possuem também flagelos, que ajudam na locomoção. Bem, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre vírus e bactérias, eu quero que vocês façam uma tabela com as principais características desses micro-organismos que a gente citou anteriormente, contendo reprodução, saúde, ecologia e indústria, ou seja, na onde são encontrados. Bem, isso é tudo e até a próxima aula.